O Achacador. Ao estilo Velho Oeste, onde tudo era resolvido na bala. É nesse contexto que apresentamos o documentário radiofônico O Achacador, que conta a história do jornal Fronteira do Iguaçu e de um de seus proprietários. Negócio de risco, extorsão, dinheiro fácil e prestígio. Tudo que envolvia Antônio Heleno também envolvia o jornal. Agora você irá ouvir relatos de Anselmo Cordeiro e Stefano Anzoateg, dois jornalistas que viveram a notícia dentro do Fronteira e ao lado de Heleno. Anselmo Cordeiro conta como tudo começou. Fronteira começou em 72 para alavancar o maior projeto cívico que essa região conheceu. Ali por volta dos final dos anos 60, surgiu um gaúcho por nome Edício Liprandi, recriou o movimento para a criação do Estado do Iguaçu. Não mais território, mas já Estado. Ele queria usar só aquela antiga região, os antigos limites, e transformar o que foi território em Estado do Iguaçu. O jornal nasceu para defender o Estado do Iguaçu. Em 1974, Frederico Leopoldo Sefrim Filho e o médico Luiz Carlos Lima compraram o jornal depois do fracasso da campanha pela criação do Estado do Iguaçu. O Fronteira do Iguaçu era na rua Virgílio Formigueri, onde que funciona a escola em Corujinha, e é entre a Souza Naves e a General Osório. O Fronteira do Iguaçu foi seguramente a maior marca da imprensa de Cascavel. Eu diria até que mais do que a própria TV Tarobá, mais do que o próprio Gazeta do Paraná, mais do que o Paraná, a marca maior foi o Fronteira. Foi uma verdadeira escola de jornalismo. A equipe do Fronteira era formada por impressores, fotógrafos, laboratoristas e mais 10 pessoas na redação. Até então, o jornal Fronteira do Iguaçu seguia a circular com sua alta credibilidade. Mas após a compra do jornal pelo publicitário Antônio Heleno, tudo mudou. O Heleno chegou aqui, foi por volta de 76. Era um cidadão que tinha vindo de Maringá para Cascavel como representante da TV Coroados. Então ele foi o primeiro grande publicitário de Cascavel. Antônio Heleno era um camarada muito bem apessoado, aliás, um verdadeiro gentleman da alta sociedade. A esposa dele, a dona Lazia, era professora de etiqueta, uma mulher muito fina, muito elegante. Ele também, um homem muito elegante, sempre bem vestido, falava bem, muito querido. Ele era um homem assim, de uma aparência muito esfuziante, era um galã bem apanhado, como diria uma mulher. Mas era um tremendo mau caráter. Eu faço questão de salientar isso, né? Morreu me devendo. A forma que Antônio Heleno fazia jornalismo afundou não só o jornal Fronteira do Iguaçu, mas também a sua vida. Aí ele foi colocado como jornalista porque era o dono do jornal, mas ele nunca escreveu uma linha. Na verdade, ele não era jornalista, ele era publicitário. Mas como ele era um homem muito bem informado, e sempre bem informado tem rede de informantes, ele descobria coisas de pessoas da alta sociedade. E ele não publicava. Para manter aquele status numa alta sociedade emergente como era Cascavel, era muito caro o custo dele. E assim sendo, o custo do jornal era mais caro ainda, porque ele extorquia muitas pessoas de maneira para arrumar mais dinheiro para o jornal se manter e para ele se manter também, que o custo dele era um custo alto. E era um grande achacador, na verdade. Apesar de ser dono do jornal, era um tremendo mau caráter. E aí ele se envolveu em muitas falcatruas, aí fazia achaque, mas independente disso, ele deixava liberdade na redação. Ele nunca chegou para nós e falou assim, vocês não podem publicar isso. Ele, muito pelo contrário, ele queria que a gente publicasse, porque a partir dali ele ia fazer as suas falcatruas. Então, o Heleno ele passou a ter um leque muito grande de pessoas que não gostavam da presença física dele. O Gilberto Maia
sofreu uma tentativa de extorsão. E como ele, já te falei que ele tinha um paviozinho muito curto, ele foi uma tarde lá no jornal e passou uma descompostura em todos que estavam ali na frente. Tinham mais ou menos umas 10 pessoas. E o Gilberto Larsen perdeu a linha. Ele se irritou muito e durante o seu esbravejar, ele falou: eu coloco fogo nessa merda. E virou as costas e foi embora. Quando ele falou isso, o Dalton, que estava na frente, o Antônio Heleno, falou: olha, Antônio Heleno, vamos arrumar um dinheiro aí. No carnaval de 79, enquanto o pessoal se divertia no carnaval, a Fronteira pegou fogo. Mas, de maneira intrigante, pegou fogo na parte do Parque Gráfico. Eu só não lembro o dia, mas foi em fevereiro e eu estava fazendo cobertura do carnaval. Era por volta de quase 11 da noite. E eu precisei ir ao jornal para buscar uns filmes. Quando eu cheguei, eu observei todas as luzes do jornal acesas. Eu estranhei porque não era para ter ninguém, o jornal estava fechado e aquilo me chamou assim muita atenção. Eu entrei no jornal e comecei a ver que eles tinham feito bolas de papel, tinham pego o papel de impressão e feito bolas e jogado gasolina em todo o jornal. Então eu entrei, quando eu cheguei na parte onde estava a impressora, que era uma impressora russa, o Dalton Palomares estava em cima da impressora, um galão de gasolina derramando em cima da impressora. Aí ele me questionou, né? O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar filme, não pode sumir daí. E você não me viu aqui, porque senão você é um cara morto. Aí eu voltei e dali a pouquinho eclodiu o incêndio. Aí eles tentaram culpar o Gilberto Maia, mas o Gilberto estava em lugar público e todos que o conheciam sabiam que ele nunca ia botar fogo no jornal. Ele falou uma coisa da boca para fora, então eles não conseguiram incriminar o Gilberto. Mas ninguém apurou nada, eles acabaram recebendo o seguro, mas o incêndio até hoje não foi apurado. E não vai ser, né? Mas agora a verdade aparece. Quem colocou fogo no incêndio se chamava Dalton Palomares de Toledo, o Antônio Heleno e o ex-deputado Luiz Carlos Alborguete. O Alborguete não participou do incêndio porque ele foi embora antes. E eu quero ressaltar que essa é a primeira vez que eu falo isso oficialmente. Antes eu não podia falar porque eu poderia até ser morto. No dia 14 de agosto de 1979, um marco histórico para a imprensa de Cascavel acontece. À tarde veio um cidadão perguntando do carro do Antônio Heleno, que ele queria comprar. O Antônio Heleno tinha um Corcel 2, relativamente novo para a época. E daí o motorista do jornal, ele falou: não sei, acho que não, ele comprou, ele gosta muito desse carro, acho que não quer vender não. Mas ele trabalha até tarde, ele fica até tarde aqui, não tem previsão, não tem hora para. Às vezes ele vem aqui e já sai, às vezes ele demora mais, mas ele não tem previsão. Aí os caras se despediram e foram embora. Nós estranhamos aquele cara, porque o Antônio Heleno não era de ficar comercializando carro, né? Mas o Antônio não estava lá. E aí, nesse dia 14 de agosto, quando o jornal estava voltando a circular em Cascavel, ele foi pro jornal cedo, a mulher dele estava com ele até umas horas, daí ele mandou levar a mulher em casa, que ele ia ficar até ficar pronto o jornal. Daí quando começou a sair os primeiros exemplares de edição, ele tinha mandado vir pizza pro pessoal, daí ele comeu com eles e saiu. Ele saiu do jornal, dirigindo o veículo dele, Corcel 2, na época era o carro do ano, aí subiu pela General Osório, aí em frente à catedral, o carro dele foi abalroado por 2 Fiats. E dali mataram ele. Ele levou um tiro na cabeça, levou 2 tiros no peito. Morreu na hora. Eu podia não concordar e posso não concordar com a forma de agir do Antônio Heleno, mas ninguém tinha o direito de assassiná-lo. Os executores, todos os que participaram, né, do assassinato dele já estão mortos, mas o mandante não. Pode ter certeza que quem mandou matá-lo ainda está vivo. Uma história triste, uma história lamentável. Foi berço de grande jornalista, Fronteira, e um nome muito, muito simpático em Cascavel. E principalmente a causa dele. Daí depois morreu a causa do Estado do Iguaçu, morreu o dono e morreu a Fronteira. Tudo que envolveu ele foi sepultado.